Olá, gente, Deus abençoe você, seja bem-vindo, nessa conferência. Voltamos aqui na nossa conferência Prosperar. Pastor Jackson de Aquino trouxe uma palavra de Deus aí e agora nós vamos dar continuidade, tá? Então, deixa eu ver aqui. Na verdade, queridos, essa é uma imersão, uma live, né? E nós vamos gastar um tempo aqui ensinando alguns princípios. Então não é uma live de passar o dedo, de assistir 1 minuto, 2 minutos, não é para isso não. Se você não criar uma mentalidade para aprender, né? Para ser imergido dentro de ensinamentos, é muito difícil você prosperar. É muito difícil você crescer na vida se você infantilizou a sua mente. Se a sua mente só quer assistir aqueles videozinhos tipo TikTok, né? 30 segundos, é muito difícil haver um crescimento. Para você expandir sua mente, você precisa ser ministrado, ensinado, precisa de uma imersão dentro da sua mente para alargar o seu entendimento, o seu conhecimento. Então, esse tipo de mentoria que nós estamos fazendo hoje aqui, esse tipo de ensinamento, ele é para isso, né? Para você receber uma instrução e ela te ajudar. E eu quero hoje começar um assunto aqui, como você prosperar. Por quê? Dinheiro, riqueza, espiritualidade, todas essas coisas são ensinadas nesse livro aqui, ó, a Bíblia, tá? Então, os princípios, fundamentos que nós vamos trabalhar hoje estão no livro mais vendido no mundo, no livro que tem mais sabedoria no mundo, um livro que tem a inspiração de Deus. Ele não só contém escritos de relatos que aconteceram no mundo, mas tem uma inspiração, ou seja, ele se torna uma novidade a cada dia que você busca, que você lê, ele se torna atualíssimo. Se você lê livros que foram escritos há 2, 3 séculos atrás, eles não têm nada que é atual, mas esse aqui é um livro que é dos mais atuais nos dias de hoje, né? Então, nenhum livro no mundo incorpora tanta sabedoria, conhecimento do que a Bíblia, nenhum livro. Então, hoje nós vamos falar um pouco aqui de princípios, né, de sabedoria que a palavra de Deus tem. A palavra de Cristo Jesus diz que a palavra dele e ele são uma pessoa só, são uma coisa só. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, a palavra de Deus tem o Espírito de Deus e a vida de Deus contida nela. E você vai ver toda uma movimentação de Deus quando você se envolve com esses princípios. Colossenses 2:3 diz assim, ó: nele estão escondidas todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, em Cristo, na sua palavra, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então, é importante a gente entender isso. Por isso que a Bíblia não é um versículo, não é uma caixinha de promessa com alguns versículos, é todo esse conhecimento embutido dentro da Bíblia, né? E a Bíblia, ela é como um barco, né? Um barco a remo. Se você tiver um remo só, você vai ficar girando ao redor. Você conhece alguma vida que fica girando, não consegue andar para frente? Trabalha, mas está girando sempre nas mesmas coisas, não consegue ter uma rota, não consegue ter um destino, porque ela está remando às vezes com um remo só. Um barco, para ir para frente, para ter uma rota, um destino, ele precisa ter os 2 remos. E essa é uma analogia que eu quero fazer aqui com vocês. Na nossa vida, existe 2 coisas que nós devemos aplicar. Uma são a área da generosidade. E ela vai ocupar uma área da nossa vida. A generosidade vai ocupar a área do dízimo, da primícia, das ofertas. E a outra asa do equilíbrio é a nossa gestão, né? A gestão da nossa vida. Então, das finanças que Deus nos colocar nas mãos,
E é muito importante você entender. Primeiro, a primeira coisa é que você deve de entender sobre isso é que quando você dizima, e se você for um bom dizimista, um fiel dizimista, um fiel ofertador, primiciador, você vai doar por volta de 15% de tudo que você ganha. Mas isso não abençoa a tua vida. Sabe por quê? É uma parte só. Se você for um dizimista, o dízimo protege o que você tem. As primícias santificam o que você tem. E é interessante você entender o seguinte: primeiro, dízimo é uma coisa que a gente não... dízimo é uma coisa que a gente paga, que a gente devolve, é uma dívida, né? Deus está dizendo isso. Por isso que lá em Malaquias Deus diz assim: do que me roubais, né? Dos dízimos e das ofertas. Então dízimo não é seu, é uma coisa que você tem que devolver. Quando você faz isso, Deus te protege. As primícias, elas santificam, porque você vai dar o primeiro, é a primeira porta para Deus abençoar o resto que Deus colocou na sua mão. E as ofertas, elas multiplicam não o que você tem. As ofertas multiplicam o que você semeia. Você precisa entender isso. As ofertas, elas multiplicam o que você semeia. Se você não semeia nada, você não colhe nada. Então, quando você semeia, você não pode pensar no que você tem, você tem que pensar no que você semeou, né? As sementes, elas multiplicam aquilo que você semeou, as ofertas, né? Então, é importante isso. E a prática da generosidade, ou seja, de você ser um semeador, elas resolvem parte da sua vida financeira. Parte da sua vida financeira, não o todo da sua vida financeira. Você vai ter um remo, agora você precisa do outro remo, daquilo que vai te ajudar você a andar corretamente, traçar um ritmo, um destino, uma rota, né? Você traçar tudo isso na sua vida, tá bom? Antes de nós continuarmos esse assunto aqui, ó, quem recebeu o livro aí, né? Quem tem esse livro aqui, ó, Códigos da Riqueza. Quem tem o livro aí, escreve aí, ó. Se você já começou a ler e se esse livro é bom, tá? Escreve aí se você já começou a ler e se esse livro é bom, tá? Eu vou ver aqui os comentários, né? Escreve aí se você já tem e se você já começou a ler, se você já leu uma parte, tá bom? Vai escrevendo aí, declarando aí, e eu vou continuar aqui te ensinando alguma coisa que vai te ajudar muito hoje, tá? Porque algumas coisas nós precisamos entender. Vamos ver aqui alguns comentários. Eu comprei o livro, é excelente. Eu tenho, muito bom, lindo, maravilhoso, pastor. Eu não tenho, a Essia Moreira, deveria ter esse livro, hein? Eu já estou na metade, muito enriquecedor. A Giovana diz: eu tenho o melhor livro que já li na vida. Já comecei a ler. Sim, eu já li, terminei hoje. Livro top, né? E assim por diante. O pessoal está fazendo aqui. Muita gente tem elogiado esse livro, tem falado, né? Falei esses dias com o profeta Vinícius, ele falou que começou a ler o livro. Está muito tocado por Deus. Vamos lá então. Deixa eu falar alguma coisa. Aqui, toda pobreza, ela tem um princípio errado. Ela está estabelecido fora do reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem culpa de ter nascido numa família que veio talvez de um ambiente de escassez, de pobreza, mas você será responsável por não quebrar isso, por não entender os princípios da palavra de Deus e quebrar isso na sua vida. Se você não tiver uma mentalidade que você defina em mudar isso, quebrar essa rota, que a pobreza ela não está estabelecida dentro dos princípios do reino, ela está estabelecida na mente das pessoas, ou seja, exatamente na quebra de um princípio do reino. Pode ter vindo de uma família, pode ter vindo de uma cultura que ela veio,
né? Principalmente no nosso país, nós temos uma cultura de corrupção, de roubo, de falta de honestidade, de uma série de defeitos que tornam as pessoas e levam as pessoas a um ambiente de pobreza, domínio, enfim. Agora, toda pobreza estabelecida na vida de uma pessoa foi por uma quebra de princípios. Por uma quebra de princípios. E todo o princípio da nossa vida, ele tem que ter por base o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6, o versículo 10, ele diz: seja feita, na oração do Pai Nosso, seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é nos céus. Então, o princípio da nossa vida, ela tem que ser um princípio do reino. Jesus, em Isaías 53, versículo 12, está dizendo que a pobreza, ela é uma maldição que foi quebrada na cruz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz a mesma coisa. 2 Coríntios 8, 9, ele diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? A graça é aquilo que foi conquistado na cruz, a morte de cruz. Aquela foi a graça que Deus derramou por nós, porque nós que deveríamos estar lá. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, ou seja, da sua morte de cruz, vocês se tornassem ricos. Então, toda a pobreza, ela deveria ser tratada como um vício errado, uma mentalidade errada. E ela precisa ser quebrada para ser restaurada, né? Tem pessoas que se viciou na escassez. É comum, gente, é comum. Faça uma reflexão pessoal. Tem pessoas que se tornam viciadas em administrar escassez, em prorrogar contas, em aumentar, e se tornam pessoas excelentes, né? Viciam não só eles, mas viciam as pessoas que estão ao seu redor com aquele ambiente ruim, com aquela mentalidade ruim. É uma pessoa que compra tudo fiado, tudo a prestação, vai ensinar os filhos a ser assim, né? Não vai ensinar os filhos a ter uma mente próspera, não vai ensinar a casa a ter uma mente próspera, tudo vai ser sempre comprado à prestação, pagando o dobro do que vale, né? Esses dias eu fui até um dia desses, eu tive uma experiência, fui comprar um eletrodoméstico para minha esposa, para ela colocar lá, que ela queria trocar uma máquina de lavar, e eu fui olhar exatamente isso, né? Um eletrodoméstico que ele custa à vista a metade do preço do que ele é em 24 vezes, 36 vezes, uma coisa assim. Então se compra duas coisas, né? Então, como as pessoas vão vivendo viciado em pequenos erros assim, e a sua mente se condiciona a isso, e aí quebra o princípio de Deus. Nós precisamos mudar essa mentalidade, né? Porque você não pode se viciar dentro de um ambiente errado, dentro de um ambiente de escassez, dentro de um ambiente de pobreza. A pobreza, ela é uma quebra de princípios, é uma quebra de princípios. E a gente precisa estabelecer aqui na Terra um princípio espiritual, um princípio do céu. Quais são os princípios do céu? A Bíblia fala sobre isso. E é interessante que para que serve a riqueza aqui na Terra, né? Tudo pode se transformar, tudo pode se transformar. De repente quantas vezes você tem necessidade de alguma coisa e você não construiu uma gestão, não construiu uma vida vitoriosa. Eu lembro que quando Deus me mostrou sobre esse assunto, Deus me trouxe uma indignação. Eu coloquei nesse livro, eu pedi isso porque é um dos capítulos que eu coloco nesse livro aqui, ó. Exatamente sobre isso. Você se indignar contra uma vida errada. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo pregador, eu estava vivendo errado. E Deus me mostrou. Um crente não pode estar endividado, administrando escassez, pagando altas taxas de juro. Está tudo errado, está tudo em desconformidade com a palavra de Deus.
E a gente, a primeira coisa que precisa ter é uma indignação. Não quero mais viver assim, não quero mais viver contra os princípios dos céus. Eu não quero mais viver nos princípios da terra, errado, alienado, afastado de Deus, afastado dos ensinos de Deus. E depois da indignação é provocar um arrependimento no coração. É você desejar nunca mais voltar naquela situação. Nunca mais. Eu lembro, quando eu comecei na vida, eu tinha um carrinho muito velho. E era um Fusca velho que entupia os canos de gasolina, quando chovia apagava. Eu lembro que uma noite estava chovendo, ele apagou, entupiu o cano de gasolina, eu fui soprar, né, chupar a gasolina para fora, engoli gasolina. Eu passei muito mal, e eu ali com aquele carro velho na chuva. Eu disse, Deus, um dia se o Senhor me der um carro melhor, um carro novo, eu prometo que eu não vou gostar de coisa velha assim, não vou gostar. Não vou gostar de coisa estragada, coisa velha. Passou muitos anos, Deus me abençoou tudo, eu estava morando nos Estados Unidos, e um amigo meu me chamou, falou, vamos ver uma coisa assim comigo aí? Eu falei, tá, vamos. E aí no caminho já tínhamos andado umas 2 milhas, perguntei para ele, onde nós vamos? Ele disse, nós estamos numa exposição de carro velho. Ele disse, não, pode voltar, eu não quero ir junto. Ele falou, mas por quê, pastor? Carro velho é bonito. Eu falei, não, eu já fiz até uma oração para não querer carro velho. Eu disse, se Deus me desse uma condição de ter um carro melhor do que um carro velho, eu não ia nem gostar, nunca ia gostar de carro velho. Então, na verdade, quando a gente se arrependeu de uma coisa, a gente não volta a ter aquela paixão, ai, que saudade daquele sofrimento. Não, eu não quero mais viver isso. Uma coisa que eu me arrependi, que ficou para trás, agora Deus abençoou, eu quero viver um novo modelo de vida. Arrependimento é isso, é nunca mais querer voltar ao passado. Não é gostar dos pecados mais, você acabou com aquela história. Então, a primeira asa que a gente precisa, ou o primeiro remo que a gente precisa arrumar no nosso barco é esse, de estabelecer o princípio de ser generoso, não administrar escassez, mas administrar a abundância de Deus, você ser um dizimista correto, você ser um primiciador, um ofertador, né? Ou seja, um ambiente de generosidade no seu coração. E a generosidade, ela vai girar em torno de 15% do que você ganha, né? Às vezes pode passar disso, mas vai girar em torno de 15% do que você ganha. Então, vamos lá, só recordando, o dízimo, ele protege o que você tem, as primícias santificam o que você tem, e as ofertas multiplicam o que você semear, tá? As ofertas multiplicam o que você semear. Agora, sobra na sua mão ainda 85% do que você ganha. Se você for um dizimista, um primiciador, um ofertante, então vai sobrar 85% para você fazer uma boa gestão. Se você ganha cada R$1.000, você vai dar 1.500 dentro da generosidade, aí Deus vai colocar no seu coração, onde você vai semear, dizimar, ofertar, e sobra na sua mão 85%. É desses 85% que você precisa fazer uma gestão à luz da Bíblia. Não é que você é bíblico só quando entrega os dízimos, quando entrega as ofertas. Você tem que ser bíblico com os 85%, a parte maior também. E aí que a maioria dos cristãos acha que não. Acha que Deus vai fazer o resto. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fará tudo por você. Deus fará tudo por você, menos a tua parte. Você administrar dinheiro, administrar riquezas, é você quem faz. Deus tem a capacidade de abençoar, mas quem não é fiel no pouco também não vai ser no muito, né? Então, se você não for fiel naquilo que Deus te coloca hoje na mão, como você vai querer que Deus te abençoe mais? É uma mentalidade que precisa mudar. Qual é a primeira mentalidade que nós precisamos ter? A primeira mentalidade que nós temos que ter sobre todas as coisas é uma mentalidade: quem é Deus na nossa vida? Que lugar Deus ocupa na nossa vida? Não adianta a gente falar uma coisa, mas agir de outra forma. Muitos de nós falamos que amamos Deus, mas temos no altar o amor ao dinheiro, amor à necessidade, amor às coisas, né? Então,
Quando eu entendo que Deus deve ser o dono de tudo, inclusive da minha vida, do que eu tenho, do que eu vou possuir, Deus é o dono de todas as coisas, e Deus ocupa no meu coração um lugar único, um lugar soberano que Ele ocupa, de Ele estar sobre todas as coisas, né? E que em relação às coisas, Deus nos deu a mordomia de nós administrarmos, mas tudo é dele. Então isso é importante, porque Deus fez algumas coisas. Olha, quando Deus disse assim para as árvores, né, disse para a terra, vocês vão gerar as árvores, as frutas, as árvores frutíferas. Então note que as árvores estão ligadas com a terra. Se você tirar a terra, as árvores não valem nada. Elas vão secar, morrer e apodrecer. O que torna as árvores vivas são a terra, porque Deus falou a terra. Quando Deus falou a água, que deveria a vida marinha se manifestar e os peixes, é assim que acontece. Então o peixe existe, a vida marinha existe por causa da água e da palavra que Deus liberou. Agora, se você tirar a água, o peixe, a vida marinha não são nada, não existem, não subsistem. E Deus quando criou você, Ele disse, olha, façamos, aqui, deixa eu pegar uns 3, 4 nomes aqui na live, né? Façamos aqui a Giovana, a Antônia Torres, a Maria Brito, a Letícia Leão, o Aguinaldo de Souza, a Vanessa Zílio, né? Então, Deus disse assim, ó, façamos você a nossa imagem. Ou seja, você saiu de Deus. Então, você precisa de Deus. Por quê? Porque a terra sem a árvore continua sendo terra, mas a árvore sem a terra não é nada. A água sem os peixes continua sendo água, mas o peixe sem a água não é nada. Você veio de Deus. Deus sem você, Ele continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Você tem uma existência alienada, separada de Deus. Então, a gente precisa entender isso na nossa vida, porque nós somos um sopro. Deus vai nos dar coisas para a gente ser mordomo. Então, nós precisamos agora entender os princípios à luz da palavra de Deus e praticar. Por quê? Porque quando você é tocado por essa sabedoria de Deus, você não vai seguir a tendência. Nós estamos tão mundanizados que nós vamos ver as tendências do mundo. Você tem que enxergar na frente da tendência, enxergar antes dos outros. Precisa ter uma direção de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa é praticar a sabedoria, né? Porque em Cristo que estão todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Não é de religião, gente. Não é de atividade religiosa. É de sabedoria. É de sabedoria. Um dia eu estava fazendo mentoria com um empresário e ele me contando as derrotas dele. 30 anos, não sei quantas falências ele passou. E ele falando para mim, olha, eu já passei por tantas falências, passei por isso, passei por aquilo. Ele, depois de mais de 1 hora conversando comigo, ele disse, pastor, por que eu não prospero? Eu disse, porque você não leu a Bíblia, você não tem conhecimento da Bíblia. O cara tinha 30 anos evangélico, 30 anos com a Bíblia debaixo do braço, debaixo do sovaco, na prateleira da casa, mas não tinha a Bíblia no coração. Fez todas as decisões contrárias à palavra de Deus. Então, a sabedoria de Cristo, ela está aqui na palavra, você precisa conhecer. Deus dá aulas, eu vou mostrar algumas coisas que Deus dá aula sobre gestão financeira. Agora, quando a pessoa está religiosamente dominada, ela não consegue ter uma mentalidade próspera, ela tem uma mentalidade de ativismo, de ser controlada, dominada, mas não de expansão, né? Não de expansão. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser conquistador. Conquistador. Escreve aí, você que está comigo na live, escreve aí, diga assim, Deus me chamou para ser um conquistador.
Escreve aí, ó. Deus me chamou para ser um conquistador. Por quê? Porque quando você se torna um conquistador, Deus te tira da linha do consumismo, né? Dos desejos. Ou seja, você se torna agora um conquistador, não mais um escravo. Eu sempre digo que há duas filas de pessoas no mundo. Uma que são aqueles que são mantidos por desejos, né? Estão atados aos desejos. E outros são os conquistadores. O que te inspira mais na vida? Você ter desejo continuamente ou você conquistar coisas? Porque pessoas que são atadas aos desejos são aquelas que sempre vão estar atadas a dívidas, a um lançamento de uma coisa nova, são aqueles que desejam comprar casa, desejam comprar carro, desejam comprar roupa, desejam viajar, desejam comprar televisão nova, sempre estão desejando. Quando sai um modelo novo de alguma coisa, a trocentas parcelas, eles estão lá presos a isso. O conquistador é diferente. O conquistador, ele conquista dinheiro, ele conquista riqueza, ele tem uma sabedoria para isso. E quando ele quer uma televisão, quando ele quer um carro, quando ele quer uma viagem, ele vai e compra, porque ele é um conquistador. Ele não está atado ao desejo, ele está atado à conquista. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ganhar R$2.000, você não precisa ser milionário. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Se você ganhar R$2.000 por mês, e você, depois de cumprir, você vai fazer um ajuste na sua vida, nos seus gastos, em todas as coisas, e você começar a fazer sobrar R$200 por mês. Em vez de você dever aquele mês, você vai começar a fazer sobrar R$200 por mês. Quando você começou a fazer isso, você mudou de fila, ou seja, não é mais um aqueles que estão na fila do pão. Você é aquele que está agora na fila dos conquistadores. Depois de um tempo, aqueles 200 vão se tornar em 400, 600, em 1.000, e eles começam a gerar uma renda passiva, e eles vão te ajudar a construir riqueza, e você não vai estar mais na fila do pão, do desejo, e quando você quiser comprar uma coisa, você vai lá e paga metade porque está pagando à vista. Você mudou de fila, em vez de ser a fila daqueles que estão no desejo, para aqueles que estão dentro da conquista, tá bom? Deixa eu ler um texto aqui, ó. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, um texto em Tiago 4, né? Deixa eu ver aqui, ó. Um texto muito bom sobre isso, tá? Aqui, ó. Tiago 4. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. Quantos de vocês já chegaram e disseram assim, puxa, eu morro de trabalhar e eu não conquisto nada? Já ouviu alguém falar isso? Tá aqui, o Tiago está falando sobre isso. Mas vocês não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque não pedem. Você já viu aquela expressão? Puxa vida, eu tenho que matar um leão por dia, um urso. Tá aqui, Tiago está dizendo isso. Mas vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios desejos. Aqui não está falando de ir no mundo, gastar em vício, em drogas. Não, está falando atado ao desejo. Vive só por causa disso. Você tem que sair da fila dos desejos e entrar na fila da conquista. Você tem que ser um conquistador. Aleluias, conquistador. Seja um profeta de Deus, escreve aí nos comentários, diga assim, Deus vai me tornar um conquistador. Ou melhor, diga assim, eu vou ser um conquistador. Diga assim, eu vou ser um conquistador. Aleluias. Agora, a sabedoria, ela vai te ajudar a te abençoar. Você ter uma gestão de sabedoria na vida, e sucesso e de planejamento debaixo da luz, ou sob a luz dessa palavra, né? Toda a instrução da sua mente, da sua cabeça vai estar vindo da palavra de Deus. Você não vai tomar decisões, você vai conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer a Bíblia e você vai tomar decisões por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Ela vai ajudar você com seus princípios a fazer uma gestão extraordinária na sua vida.
São muitos os princípios que devem ser celebrados e aplicados em nossa vida. A Bíblia ensina muito. Você quer ser bem-sucedido? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, na sua família, você deve de ser um profeta de Deus. Você deve de promover em suas falas, em suas ações, um ambiente profético de fé, positivo, gerar fé, gente. Você não tem que ficar discutindo na mesa com seus filhos a negatividade do mundo, as falências do mundo, as corrupções políticas e que nada vai dar certo. Esse ambiente é do inferno, do Satanás, isso aí é um ambiente do mundo. Você tem que deixar lá no mundo. O ambiente da sua casa tem que ser outro. Você tem que ter um ambiente da palavra de Deus. Eu acho engraçado que tem muitos cristãos que ficam na mesa discutindo a notícia do jornal, passa aquele jornal nojento, quanto pior, parece que é melhor para as pessoas. E aí as pessoas ficam lá falando, né, repetindo diante dos filhos. Não, se você quer ser um conquistador não fica trazendo lixo para a mesa, nem para o coração dos filhos e nem para o seu coração. Você tem que ter uma mentalidade de fé. Você tem que criar um quadro profético, um ambiente profético de fé. O que você fala na sua casa, na mesa da sua casa, ao seu redor, para os seus funcionários, deve gerar fé. Deve gerar fé, confiança, né? As pessoas têm que olhar para você, principalmente os da sua casa, tem que olhar para você e não ver um homem, uma mulher cheia de coisa negativa. Você tem que ter declarações da palavra de Deus, mesmo que esteja tudo em desacordo, mesmo que tudo esteja ruim, você vai mudar essa circunstância por causa da sua fé. Você tem que produzir uma nova mentalidade, não é apoiar a mentalidade do mundo. Você sabe que um fruto ele dá numa árvore, ainda que ele esteja no galho de uma árvore, ele é produzido na sua raiz, naquilo que não se vê. Se você quer produzir uma mentalidade boa na cabeça dos seus filhos, no coração dos seus filhos, então produza novas mentalidades com palavra de Deus, né? Não traz a narrativa de um Deus limitado, não traga a narrativa de um Deus religioso, não traga uma narrativa de problema de igreja, de problema de ministério, de problema pastoral para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. Não traga isso, não traga problema do mundo, traga para sua casa um ambiente da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. As pessoas querem ouvir outra coisa. Quando você estiver com a esposa, com o esposo, né? Vamos dividir tudo em 50%, né? Não, 50% quem divide é o divórcio. Vocês têm que ter concordância em casa. Ter um ambiente de concordância. É interessante. Uma pessoa endividada, uma casa endividada, mas uma pessoa endividada, ela tem constantes ataques na sua mente. Então, não produza uma mente que vai viver constantemente atacada. O teu humor não vai ser bom. Você tem que começar a pensar que a maioria das brigas matrimoniais são por dívidas financeiras, por falta de recursos financeiros. A maioria dos problemas dentro de uma casa é por causa dos problemas financeiros. Né? É interessante, você já parou, se você acordasse de manhã, em vez de lembrar que você tem um caminhão de dívida para carregar nas costas, para discutir com sua família, você pudesse acordar de manhã e fosse comprar um presente para sua esposa, não seria muito melhor? Não seria, a sua mente, em vez de sofrer ataques constantes, sofrimento constante, você teria produzir um ambiente de felicidade, de alegria? Quando a gente está dentro de casa, numa família, tudo é nosso. O homem e a mulher, principalmente, é um princípio. O homem e a mulher, eles têm que ter, assim, tudo é nosso. Não é meu carro,
minha casa. Eu sempre digo o seguinte, eu e minha esposa trabalhamos no ministério e ela me ajuda, ainda que ela pareça pouco, mas por trás do ministério ela faz um trabalho extraordinário. Na minha vida, tudo. Então, parece que todas as coisas sou eu que conquisto, é eu que escrevo os livros, é de lá que entra o grande dinheiro do nosso ministério, é eu que estou nas palestras, eu que faço as mentorias, mas eu nunca deixei transparecer na minha casa que é eu que faço, que é eu que ganho, que é eu que trago, não. Eu sempre tento envolver a minha esposa fazendo com que ela entenda que eu e ela que estamos conquistando isso. Por quê? Porque nós somos uma só pessoa, somos duas que nos tornamos uma. Então, tudo aquilo é nosso, não tem essa coisa de eu, né? Então, marido e mulher, um princípio para ser uma casa vencedora, tem que ter um acordo, principalmente nos principais motivos que vocês vão tomar decisões, como criar os filhos, não dividir pensamento. Se a mãe falou uma coisa, o pai assina embaixo. Se o pai falou uma coisa, a mãe assina embaixo. Não tem nada de encobrir, de desconversar por trás. As decisões têm que ser coesas, né? Como gastar dinheiro. Como gastar dinheiro. Às vezes um casamento está tão mal construído que o marido tem que dar dízimo escondido, a mulher tem que dar dízimo escondido, porque foi muito mal construído. Foi muito mal construído, né? Então, e tantos outros assuntos, né? A gente precisa entender o seguinte, o nosso cônjuge, ele não é o nosso adversário. É a pessoa com qual Deus colocou dentro da nossa vida para que a gente pudesse apoiar essa pessoa, tornar essa pessoa feliz, proteger essa pessoa, prosperar essa pessoa, incentivar essa pessoa. São princípios bíblicos de prosperidade. Trazer isso para dentro da sua casa. Segundo lugar, você precisa trabalhar e entender o ambiente de trabalho, a necessidade que você precisa da unção de Deus. A maioria das pessoas pensa que a unção de Deus é só aquele ambiente lá dentro da igreja, no culto. Não. Lá a gente está recebendo instruções. Mas, para você construir riquezas, você precisa da habilidade do Espírito de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala para Israel que eles iam entrar na terra prometida, conquistar riquezas, mas que eles nunca esquecessem que foi Deus que implantou eles lá. Que aquela terra era uma terra que Deus que plantou eles lá. E no versículo 17 e 18, Deus diz assim, ó, e nunca diga no seu coração, fui eu, a minha capacidade que conquistou isso. Antes, lembrarás o teu coração, que é o Senhor teu Deus que te dá uma habilidade. Algumas traduções falam de unção, ou seja, que Deus te dá uma capacidade de você construir riqueza. Por que muitos crentes não enriquecem? Porque eles não deixam Deus ensinar eles, não ouvem a voz de Deus, fazem tudo contrário à palavra de Deus, né? Então, é interessante, assim como Deus falou com Israel, Deus fala com você. Não sei, essa semana eu estive testemunhando alguma coisa assim, em um evento. Eu não posso contar nada na minha vida, de uma casa que eu comprei, de um prédio que eu comprei, de um negócio que eu fiz, de um testemunho, de alguma coisa que aconteceu, que alguém pudesse dizer assim, não, é a minha capacidade, eu fiz isso porque eu sou capaz de fazer. Eu não posso. Por quê? Porque tudo que Deus prosperou na minha vida tem claramente uma voz de Deus, uma instrução de Deus, uma orientação de Deus. Tudo na minha vida tem Deus. E Deus sabe que eu não seria nada sem Deus. Então todo o meu trabalho, tudo que eu conquistei, tem Deus por trás. Eu não posso dizer assim, eu agora juntei. Eu posso dizer que eu tenho coisas, mas eu não posso dizer que fui eu que fiz isso. Foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu instrução, me deu sabedoria, me deu habilidade. Me deu habilidade. Então a gente precisa entender que até para lidar com dinheiro, para administrar dinheiro, daquilo que você ganha, que é fruto do seu trabalho, você precisa da orientação de Deus.
da orientação do Espírito Santo. Quarto, você precisa entender o dom e a vocação que existe em você. Tem pessoas que acham que vão ficar espiritual, não pode ganhar dinheiro. Outros que vão ganhar dinheiro não pode ser tão espiritual. Eu queria saber onde está na Bíblia isso. Um dia eu olhei e me deu dó de um grande pregador falando assim, não, se você quer Deus, você tem que se apaixonar por Deus. Se você quer riqueza, você tem que estudar e trabalhar. Ué, vai ter que se separar de Deus porque quer riqueza? Da riqueza que o próprio Deus vai dar? Por quê? Porque a gente precisa entender que todos nós somos bivocacionais. Nós vamos precisar ter a vocação espiritual e nós vamos precisar ter a vocação de prover, de provedor, de conquistador. Agora, você não pode ser espiritual e daí não pode ser abençoado financeiramente. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia mostra pelo contrário, né? Deus usando homens e mulheres bivocacionais. A vida financeira, você deve de ser um provedor. Na vida espiritual, você tem que ser um profeta de Deus, criar quadros. Se na vida financeira, uma das grandes maneiras para que Deus vai te abençoar, é ser um provedor do reino de Deus, provedor para sua casa, provedor para sua família. E esses são os 3 grandes princípios do reino de Deus. Você ter uma boa medida para suprir tudo aquilo ao qual você é provedor. Segundo, para você deixar uma herança para sua casa. Terceiro, você ser uma coluna no reino de Deus. Então tudo você vai ser um provedor. E na sua vida espiritual, você tem que ser um profeta de Deus. Você criar com ações, com palavras, como eu falei aqui já, ambientes de fé ao seu redor. Você precisa ter uma mentalidade expandida por Deus para poder vencer desafios, lutas e ser um vencedor. É interessante que toda a sua prosperidade está dentro dessa compreensão. Se você não compreender essa bivocacionalidade que você tem de ser espiritual e próspero, você só vai ser abençoado por uma parte. Então, José, ele mostra essa bivocacionalidade. De um lado, ele era um administrador extraordinário, tudo na sua mão prosperava. E do outro lado, ele era um profeta de Deus, um vidente, ele conseguia entender sonhos, compreender sonhos, né? Lembra quando José, por exemplo, como um administrador, quando ele chegou na casa de Potifar, tudo, na casa do seu pai, tudo prosperava na sua mão. Na casa de Potifar, tudo que colocava na sua mão prosperava. Aí, José foi por etapas, sendo traído. Note que ele teve lutas, teve marcas, mas isso não diminuiu José. José foi para a cadeia e lá na prisão, o carcereiro viu que tudo que José fazia prosperava, colocou a administração da prisão na mão dele. Deus estava preparando aquele homem porque mais tarde o Egito ia precisar e José foi um administrador do Egito. Enquanto todo mundo via crise no Egito, José prosperava. Não é antagônico isso? Por quê? Por causa da mente que Deus mudou. José aprendeu a ter uma mentalidade maior do que o momento. Enquanto todo mundo falava de crise, José já tinha um pensamento antes. Ele, no tempo da bonança, ele juntou 20% de tudo que se colheu no Egito. E esses 20%, durante 7 anos, fez com que ele pegou todo o dinheiro do povo do Egito, porque quando teve fome ele vendia a semente do trigo. Quando acabou o dinheiro do Egito, as pessoas do Egito vieram e deram, então, o gado, as terras e toda a mão de obra. José comprou tudo no meio da crise. Deixa eu dizer uma coisa, as crises são cíclicas, ou seja, sempre existiram. Agora, você precisa compreender que se é tempo de crise no mundo, é o seu tempo e oportunidade de você ser um José na vida, né? Agora, enquanto você entrar na fila
do desejo, você não fica na fila da produção. Você tem que mudar de fila. Mudar de linha. Entrar numa linha dos conquistadores, da produção. E você precisa, como José, começar a juntar. Porque quando você começa a juntar, em algum momento da sua vida, você vai começar a comprar coisas. Tudo melhor, pelo preço melhor. Porque vai acontecer isso com você. São princípios de Deus. Agora, quando você faz do seu trabalho uma escravidão, você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca vai ter o prazer de desfrutar esse trabalho, a não ser o cansaço que ele produz. Você precisa fazer uma boa gestão. Escreve aí, diga aí nos comentários. Preciso fazer uma boa gestão. Eu até vou olhar esses comentários aqui. Escreve aí, diga assim, eu preciso fazer uma boa gestão financeira. Escreve aí. Eu preciso fazer uma boa gestão financeira. Gestão não é questão de trabalho. Todas as pessoas trabalham muito. Quantas horas você trabalha por dia? 8, 10, 12? As pessoas trabalham muito. O que elas fazem mal é a gestão. Elas não fazem uma gestão boa do seu dinheiro. A maioria nem pensa sobre o que ela está fazendo. Como ela vai gastar? Ela vai deixando acontecer, rolar. E você precisa entender 4 princípios da gestão financeira. 4 princípios. O primeiro princípio são os básicos da vida, é você ganhar. Você precisa trabalhar para ganhar. Tem que trabalhar, você não ganha. Então você precisa de uma gestão boa. Primeiro princípio é você ganhar. Segundo, é você aprender de tudo que você ganha a poupar, a juntar. Uma parte você tem que fazer sobrar. Uma parte você tem que fazer sobrar. Então, trabalhar, que é ganhar, né? Segundo, poupar, que é ajuntar. Terceiro, você tem que aprender a investir. Depois que você poupou, você tem que aprender a investir numa poupança, numa coisa que renda juros, que renda alguma correção. Você precisa fazer isso. Por quê? Porque depois de um tempo você vai desfrutar. Então, olha aí. Aprender a ganhar, aprender a poupar, aprender a investir e aprender a desfrutar. Foi isso que José fez. Então, esse princípio dá muito certo. Olha a aula de economia que Jesus dá. O que Jesus diz sobre planejamento e gestão? Lucas 14, 28, ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Versículo 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A maioria das pessoas age assim. A maioria dos cristãos age assim. Não tem uma capacidade de primeiro ganhar, a poupar, fazer, a juntar, para que depois, quando começar uma obra, não terminar no meio, ficar sem. Sexto princípio que você precisa trabalhar na sua mente aqui, ó. Investir em sabedoria. Eu tenho dito um adágio, um provérbio continuamente, a riqueza que você não desfruta, na sua vida é por um conhecimento ou por uma sabedoria que você não adquiriu. É interessante. Deixa eu dizer uma pausinha aqui, ó, só para fazer isso aqui. Você pode escrever algumas perguntas, eu vou responder algumas perguntas depois, tá? Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas para você. Então já vai pensando na pergunta que você quer, escreve aí, porque daqui a pouquinho, quando eu terminar minha fala aqui, eu vou responder essa pergunta para vocês. Olha o que diz em Provérbios 4. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Versículo 8. Dedique alta estima à sabedoria, e ela te exaltará. Abrace a ela, te honrará.
Nenhum livro do mundo tem tanta sabedoria quanto a palavra de Deus. Essa palavra de Deus aqui tem tanta sabedoria. Nenhum líder merece ser tão ouvido quanto Jesus. Nenhum. Você não pode ler mais outros livros do que ler a Bíblia. Você tem que ter a palavra de Deus como seu livro principal, como aquele que ilumina as outras leituras que você fizer. Nenhum líder pode ser maior no seu coração do que Jesus Cristo é. Nenhum. Nenhum líder. E o melhor método de aprender, e isso é importante, ó, o melhor método de aprender é você ler e escrever. Ler e escrever. Deus, ele é perfeito em tudo. Deus poderia ter esperado um tempo das imagens para mostrar Jesus ao mundo? Não. Deus usou a escrita. E assim Deus conduziu o povo, desde os 10 mandamentos. Deus sempre usou a escrita para ensinar. E é interessante que livros, leitura, e como o comportamento da sua mente vai em relação... como você vai ter um comportamento da sua mente em relação ao que você lê. Normalmente, a mente preguiçosa não gosta de ler. Normalmente não gosta de ler. Ela não quer expandir, ela já dominou você. Ela tem um domínio sobre a sua vida e é muito difícil uma mente que não aprende, que não lê, prosperar. Muito difícil, muito difícil. É comprovado pela ciência que a melhor forma de expandir a mente é ler e escrever. Senão a gente poderia mostrar imagem na escola para as crianças. Não precisariam escrever, não precisariam ler, né? Ainda até hoje os países de crianças mais sábias e tudo sempre são aquelas que têm uma força maior na leitura e na escrita. É interessante que esse livro aqui, ó, que eu tenho aqui, ele tem na média 63 mil palavras, 64 mil palavras. Ele é um livro que tem 300 e poucas páginas. Um brasileiro tem na média o conhecimento de 70 mil palavras, se comunica com 12 a 15 mil. A Bíblia, ela tem 773.693 palavras. Se você se atrever a ler a Bíblia uma vez só, ler a Bíblia toda, você já leu a Bíblia toda? Não precisa responder aí. Mas você já leu a Bíblia toda? Se você ler a Bíblia toda uma vez só, você já tem condições de ter 11 vezes mais sabedoria que qualquer outra pessoa, que a média das pessoas no mundo. Tu tem 11 vezes mais chance de prosperar, mais chance de tomar decisões assertivas, mais chance de controlar sua língua, mais chance de controlar as suas emoções, 11 vezes mais chance do que os outros. Agora é interessante que o tolo não investe em leitura. O tolo não lê livros. Às vezes quando eu olho para pessoas que passam horas na frente de uma televisão, assistindo o pior lixo que existe, não tem uma edificação. As pessoas que prosperam podem ter certeza absoluta. Elas são boas de leitura. Elas leem, elas são esforçadas em aprender conhecimento, em aprender sabedoria. Por isso que elas fazem cursos, estudam, leem, se esforçam. Por isso que a mente expande. E por isso que elas são vencedoras. São pessoas que são vencedores, né? Sétimo princípio que eu quero falar para vocês aqui. Não fazer dívidas. Gente, tem pessoas que falam, mas para começar eu tenho que comprar. Não tem. Não precisa. É contra a palavra de Deus. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o que a Bíblia diz. Se você não aceita o que eu falo, tudo bem. Mas aceita o que Deus fala. Eu acho que Deus sabe das coisas. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre
porque o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu já disse isso muitas vezes. Antigamente, para fazer escravo, fazia-se guerra. A nação que vencia tomava a força, aquela mão de obra e fazia aqueles trabalhar. Hoje, sabe como se faz escravo? Com dívidas. Exatamente. Quando divida a sua vida, você vende seu tempo. Quantos já venderam os próximos meses, os próximos anos? Você nem vai mais trabalhar para você. Você vai trabalhar para pagar a dívida que está feita. O cara que te vendeu uma televisão, uma geladeira que valia 1.000, vendeu por 2. E dividiu em 20 vezes para você se escravizar. E você nem tem mais seu tempo, você não é mais dono, você tem que trabalhar porque se escravizou na mão de outro. É interessante que a Bíblia diz, olha o que Deus diz em Deuteronômio 28, 12. O Senhor, o Deus dos céus, abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no tempo devido e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. E aí Deus diz uma coisa, ó, você tem que dizer, você tem que estar dentro desse, dizendo vocês emprestarão a muita gente e de ninguém vocês tomarão emprestado. Não se escravize por nada desse mundo. Você não tem necessidade de comprar, de tomar emprestado. Você tem necessidade de outras coisas, de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Em relação à dívida, Deus é muito claro, em Romanos 13, versículo 8, Paulo diz uma coisa, ele diz assim, ó, não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O maior problema entre irmãos de igreja sempre também é dinheiro emprestado. Aí você perde o irmão, perde o amigo, perde um monte de coisa. Já notou isso? Aí a pessoa não te cumprimenta, por quê? Porque entre irmãos a gente não empresta. Se você vai ter que ajudar alguém, compra uma cesta básica, compra o remédio, ajuda, mas não empresta. Também não é a função sua emprestar dinheiro, é função de banco isso. Se você quer emprestar, arrume um banco. Você não vai também num banco e coloca seu dinheiro lá. É lá que você tem que colocar o seu dinheiro. Para você ganhar, investir numa bolsa, fazer não é isso que eu estou falando desse princípio aqui, mas é o destino que você tem que dar para o seu dinheiro. Agora, você precisa perder essa mentalidade do mundo. Isso é uma coisa do mundo que está entranhado dentro de você. Você não tem mais controle, muitas vezes, sobre seus desejos. Você tem uma compulsão por compras, né? É aquela questão de comprar para ser feliz. Gente, você tem que ser feliz porque você entendeu a vida, você é um conquistador. Não tem que comprar para ser feliz. Você é feliz porque é um conquistador em Cristo Jesus. Você tem que comprar quando tem dinheiro. É um princípio. Você tem que ter uma planilha de gasto. O que você deve de gastar, o que pode gastar, o que não pode. Você tem que começar a juntar aos poucos, aprender sobre investimento. Isso tudo é importante. Pena que eu tenho que correr nesses assuntos aqui. Eu queria gastar 1 hora com vocês. Já estou fechando 1 hora, né? Em tudo aquilo que você dedicar um tempo, você sabe. Não adianta você aprender um pouquinho de cada coisa. Começa a aprender uma coisa bem. Existe uma pesquisa científica que diz que se você gastar 17 minutos por dia, 17 minutos só, gente, você se torna em 1 ano um especialista. Você sabe fazer uma aplicação, você sabe trabalhar com criptomoeda, você sabe trabalhar na área da internet, são tantas coisas que dá para ganhar dinheiro aí aos montes e as pessoas não se especializam. Elas ficam 1 hora na frente de um programa inútil numa televisão e não gastam 10 minutos em treinamento por dia. Se você gastar 17 minutos, pega uma coisa só e aprende sobre aquilo, e aquilo vai trazer uma riqueza para você. Paulo diz em Romanos 12, 2, eu gosto muito desse texto, não crie a forma do padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não muda a mente, não enxerga novas oportunidades. Não é forçando a mente, não é fechando os olhos que você vai enxergar novas oportunidades. Você vai enxergar novas oportunidades quando você expandir sua mente. A maioria das pessoas estão travadas no passado, em alguma experiência negativa do passado, em alguma experiência errada do passado, né? Ou em falência, ou em traições, ou em coisa ruim, alguma coisa que eles têm algum limite na sua vida do passado. São mentalidades, às vezes, que são tóxicas, limitantes na vida, né? Coisas pequenas. Você quer ver uma coisa? É muito comum. Sabe como as pessoas pobres tratam do dinheiro? Dinheiro é sujo, dinheiro não presta, não põe na mão o dinheiro. Rico não fala isso. Rico não fala que dinheiro não presta, que dinheiro é sujo. Rico começa a ensinar para os filhos desde pequenininho, cuida de dinheiro, dinheiro vai te levar para frente, dinheiro vai te proteger. Você tem que aprender a cuidar de dinheiro, né? E pessoa que tem uma mentalidade, tem que ter dinheiro em todo lugar, gente. Você tem que ter. Eu chego a carregar aqueles elásticozinhos de dinheiro dentro da minha pasta, dentro da minha mochila. Porque eu sempre tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro no bolso, na carteira, no cofre, em casa, no banco, sempre tenho dinheiro. Porque isso é um ambiente profético. Se você começa a pensar, não vou ter, você não vai ter. Agora, se você começar a criar, bom, eu vou ter dinheiro, eu vou ser abençoado, eu vou construir riqueza, a sua mente vai expandindo para você ter, para você criar novas oportunidades, ver novas oportunidades. A maioria das pessoas tem uma mentalidade contrária, né? Esses dias eu cheguei na frente de um lugar, assim, peguei um pacote de dinheiro que estava no bolso, tirei um elásticozinho, fui pagar no supermercado, uma pessoa do meu lado começou a chorar. E ela disse assim, puxa, eu lembrei do meu pai, agora, parecia meu pai. E eu perguntei para ela, teu pai era um homem próspero? Ela disse, meu pai era muito próspero, meu pai sempre tinha dinheiro no bolso. Vê a recordação boa? Então, a gente tem que criar esse ambiente ao nosso redor. Agora, a mentalidade religiosa, ela gosta que você pensa que Deus vai te atender pelo sofrimento. Quanto mais sofrível minha vida, mais Deus vai olhar para mim. Não é por esse lado, Deus não trabalha com isso. Deus, ele se agrada de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada de fé, de ações, de realizações. Davi, ele era um menino de salário mínimo, cuidador de ovelha. Como em poucas décadas Deus o fez o rei mais próspero e o homem mais próspero da terra. Por causa da mentalidade que Davi criou. A pobreza, eu vou te falar como que ela te isola. Ela faz você não gostar de riqueza e ela faz você não gostar, inclusive, de pessoas ricas. Quando você vê um rico num carro bom, num avião, você vai falar mal. Porque é isso aonde a pobreza ela vai te jogando para sempre um comentário negativo para quem tem riqueza. É interessante, às vezes eu faço seminário e eu falo exatamente desses traumas mentais e as pessoas dizem depois para mim, pastor, eu realmente não gostava de pessoas ricas. É um trauma que eu tinha, não gostava das pessoas ricas. Achava elas exibidas e tal, mas não é, porque elas estão vivendo aquilo. E deixa eu dizer uma coisa, estar perto de pessoas prósperas e bem-sucedidas faz a sua mente expandir. Você tem que procurar estar perto de pessoas exatamente prósperas. Não é perto de pessoas negativas, perto de pessoas que estão diminuídas. Você tem que estar perto de pessoas prósperas. Elas vão fazer a sua mente mais... A mente relevante de alguém faz a sua mente em expansão. Toda mudança de mentalidade, ela dói.
Sabe por quê? Porque ela vai te confrontar. E todas as mudanças, elas acabam provocando dor. Você precisa mudar suas disciplinas, suas decisões. Do jeito que você decide hoje, do jeito que você está disciplinado hoje, você vai ficar nesse mesmo patamar. As suas decisões, elas te trouxeram até aqui. Do jeito que você está, não é o mundo que é culpado, não é o governo que é culpado, não é a economia do mundo, foram suas decisões. Elas são responsáveis por você estar nesses lugares. As suas decisões que trouxeram coisas boas e as suas decisões que trouxeram coisas ruins. E as suas faltas de decisões que você não tomou. Por que pessoas, olha ao seu redor, por que pessoas enriqueceram no mesmo tempo que você não conseguiu? Tem que ter alguma coisa. Tudo está na mente. Tudo está na mentalidade de alguém. Mudança de mentalidade, elas vão te confrontar. Mudança de mentalidade, elas obrigam você a mudar de posições. É interessante isso, né? Eu gosto muito daquela história da palmeira, né? O homem tinha 2 palmeiras dentro de um vaso, muito bonito, numa casa, numa mansão, no 2º andar. Veio uma tempestade e derrubou um daqueles vasos no chão à noite, quebrou. O homem outro dia olhou e pensou, não compensa eu ajuntar aquela palmeira. Falou pro cara que cuidava a casa e disse assim, olha, não traz essa palmeira para cima, tem que comprar um pote novo, cava um buraco no quintal e joga essa palmeira lá. E aquela palmeira foi jogada no quintal e ficou a sorte de chuvas, de vento. E a outra ficou lá em cima, dentro de um pote. 2 anos depois, aquele homem olhou e viu uma diferença enorme. Aquela palmeira que estava no pátio, que foi jogada lá e cravada no pátio, cresceu e se tornou uma palmeira enorme. A outra estava do mesmo jeito. Naquele potezinho confortável, recebendo uma porçãozinha de água todo dia. A outra não, a outra cresceu, criou raízes, enfrentou tempestades e ventos e adversidades. Assim é a nossa vida também, querido. Se a sua mente não for quebrada, se a sua mente não for jogada no chão, estraçalhada para você criar um ambiente de força, para você crescer, para você expandir, você vai ficar sempre desse jeito confortável aí, criticando todo mundo, criticando os que prosperam, criticando os governos e não vai crescer. Mudança de mentalidade, eles quebram o seu padrão de nanismo, daquilo que te torna pequeno, né? Mudança de mentalidade ajudam a quebrar as narrativas erradas sobre você, que você tem de você mesmo. Ah, mas puxa vida, eu não posso prosperar. Por quê? É a sua mente. A mente, quando há uma sabedoria vinda, ela muda a sua mente. Outra coisa, você precisa aprender a desfrutar do que Deus deu. Ter uma mente de desfrutar. Salmos 23, 2 diz assim, e o primeiro versículo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em pastos verdejantes me leva e lá me faz descansar. Essa palavra é desfrutar. Deus quer que você desfrute das coisas. Riquezas também são feitas para desfrutar. Não é para confiar nelas, não é para ser escravo delas, é para você aprender a desfrutar elas. 1 Timóteo 6,17 diz assim, ó, ordenes aos que são ricos no presente século, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos dá, tudo nos provê para nossa satisfação. Você tem que aprender que todas as riquezas que Deus te dá não é para te tornar um escravo, mas é para você aprender a desfrutar isso. A Bíblia diz assim, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. As riquezas, elas são para você desfrutar. Aleluia!
Não estou falando de dores, de decisões que você precisa decidir, porque isso sim causa dor. Pessoas que querem crescer, elas vão ter dores. Dores de umas novas disciplinas. É interessante que... Por que a maioria das pessoas não quer prosperar? Porque não quer tomar decisões. É muito confortável viver do jeito que você está. Se você quer enriquecer, você vai ver que tem dor. Tem gente que vai querer o que você tem, invejar o que você tem. Se você vai ser um patrão, vai ter empregado que vai te botar na justiça, vai ter empregado que vai querer o que você tem, vai ter empregado que vai ganhar o salário, não vai trabalhar, vai matar tempo. Então tem muita gente ao seu redor que vai te causar dor. Mas existe uma condição que você ficou maior. Você vai superar tudo isso. E a última coisa que eu quero falar com vocês aqui, deixa eu ver aqui, tem bastante coisa que eu poderia falar, mas uma coisa que eu acho importante falar é você entender sobre tempo. O quão é precioso o tempo na sua vida. Escreve aí, ó, deixa eu ver aqui. Escreve aí, diga assim, o tempo é o bem mais precioso que eu tenho. Diga, escreve aí, o tempo é o bem mais precioso que eu tenho. Diga assim, o tempo é o bem mais precioso que eu tenho. Escreve aí, vamos ver aqui. Quantas pessoas vão profetizar isso? O tempo é o bem mais precioso que eu possuo, ou que eu tenho. Aí, já tem aqui, ó, isso. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos eternos, mas nós temos um tempo de vida aqui na Terra para conquistar. Nós temos um tempo de vida aqui para conquistar. Se você não valoriza o tempo que você tem, ninguém vai valorizar. As pessoas não vão valorizar o que você não valoriza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você conversar o dia inteiro com uma pessoa, ela não vai dar tanto valor à tua conversa, porque ela está ali o dia todo com você. Mas se você der 10 minutos só para ela e falar assim, ó, só tenho 10 minutos para você, você vai ver o quanto aquela pessoa vai te escutar. Todos os dias no meu escritório, na minha vida, as pessoas acham que eu tenho um tempo assim, tipo assim, toda hora, todo minuto tem gente ligando, tentando falar comigo o dia inteiro. Eu não falo com ninguém. Aliás, falo com poucas pessoas. Por quê? Porque eu preciso valorizar o tempo. As pessoas querem vir aqui, as pessoas dizem, vou lá no seu escritório conversar. Não vem, irmão, porque você não vai você não vai conseguir chegar até em mim. Eu não tenho tempo para conversar. O meu tempo é precioso, eu preciso me preparar para ter sabedoria para pegar, conhecer pregações. Eu faço mentoria com gente no mundo todo, no mundo inteiro. Tem gente que eu faço mentoria. Meu tempo é escasso, é extremamente escasso. Eu tenho que resolver as questões da minha empresa, do ministério, da minha vida. Então, eu não posso ficar conversando. O tempo que eu tenho, eu dou mais para minha família. Então, lembra que Deus falou para Jetro, olha, não fica conversando com todo mundo, arruma pessoas para administrar, senão você vai ficar louco. E é interessante que eu faço uma triagem, não tem como. Eu já falo com as pessoas por live, no mínimo 45 minutos, 1 hora por dia. Eu estou falando com as pessoas. Então eu não tenho mais muito o que falar com essas pessoas. Eu já falei 1 hora por dia com elas. Orei com elas, ensinei uma palavra, dei uma direção de Deus. Pronto. Então, eu tenho, para as pessoas, eu tenho livros, eu tenho um pacote com 13 livros escritos, né, sobre tantos assuntos. A pessoa tem que se esforçar para ler, quer aprender, tem que comprar os livros, se investir nela, né? Eu tenho cursos, eu tenho cursos de ensinamento, eu tenho uma plataforma com mais de 500 horas, eu tenho um curso sobre finanças com mais de 30 horas de ensinamento, eu tenho uma mentoria que é pessoal. Então, eu tenho bastante programas para treinar pessoas. Mas, tudo isso
Tem um custo. Gasta um tempo para isso. Eu valorizo o meu tempo. Eu valorizo o meu tempo. Por isso que meu tempo não é de graça, não é à toa. Por quê? Porque eu valorizo ele. Se você não valorizar o seu tempo, as pessoas não vão valorizar. Por isso que eu valorizo o que eu ouço. Eu não ouço qualquer coisa. Quem me conhece sabe, quem viaja comigo, eu não assisto televisão, faço viagem mais de 20 anos no ministério que eu não ouço uma televisão em viagem, não escuto programa de televisão, muito raro ligar a televisão, a não ser por uma coisa que eu acho que é interessante, uma pregação no YouTube, um ensinamento, quase não assisto, por quê? Porque eu valorizo aquilo que eu ouço, eu valorizo aquilo que eu leio, porque eu entendo que tudo isso me ajudou a mudar minha mentalidade. Leio muito a palavra de Deus, leio muitos livros. Eu valorizo aquilo que eu leio, eu valorizo aquilo que eu ouço e eu valorizo aquilo que eu faço. Eu valorizo aquilo que eu faço. Por isso que quando você está trabalhando em um lugar ou trabalhando em alguma questão, mas vamos colocar um exemplo aqui, ó. Se você contrata alguém para trabalhar, você não contrata tecnicamente para trabalhar, você contrata aquela pessoa para resolver um problema, para criar soluções. Se você não sabe resolver problemas, soluções, você não vai servir para ninguém. Dentro do seu trabalho, você precisa aprender a criar soluções, você foi contratado para isso. Então, você tem que aprender e se especializar em alguma coisa. Não faça de tudo. Faça algumas coisas bem feito. Você sabe que lá na minha casa, as pessoas às vezes riem disso. Se estragar uma lâmpada, eu não troco. Estragou qualquer coisa, eu não faço. Por quê? Não é minha chamada, não fui chamado para isso. Tem um cara que conserta, né? Conserta lâmpada, conserta cano de água, conserta... Eu não sou um consertador disso. Meu tempo vale mais. Então, estão pessoas que sabem fazer. Porque às vezes eu vou fazer de forma errada, ligar um fio errado, posso correr o risco de tomar um choque e morrer. Não faço, eu só faço aquilo que Deus me mandou fazer. Então, eu me tornei um especialista naquilo que eu faço. Eu sou bom para fazer algumas coisas. Agora, o que não é minha especialidade, eu não faço. E é interessante isso, né? Por isso que, quando eu vou trabalhar nas minhas mentorias, a minha hora de mentoria, ela custa de 3 a 50 mil reais. Por quê? Porque em uma hora eu vou resolver, às vezes, o problema de uma gestão de uma empresa, da mente de um empresário. Porque eu fui chamado exatamente para criar soluções. Exatamente para criar soluções. E isso é muito importante. Quando você entende o tempo na sua vida, você não vai ficar jogando o tempo fora. Você vai usar tempo para treinar a sua vida, você vai usar tempo para ganhar riquezas, você vai usar tempo e dar tempo de qualidade para as pessoas ao seu redor. Então você tem que fazer uma autoavaliação. Você quer prosperar, você tem que aprender a valorizar o tempo. Tudo que você aprender a valorizar no tempo, as pessoas vão valorizar em você. Agora, se você está disponível para tudo, para qualquer coisa, as pessoas não vão valorizar. Por isso, às vezes, quando eu faço entrevista com pessoas e atendo pessoas, e eu falo para a pessoa, eu tenho 10 minutos com você. Às vezes tem gente que vem de muito longe. Fala, pastor, eu quero passar uma tarde com você. Não tem. Eu posso te dar 30 minutos. Nesses 30 minutos você tenta ser definido, porque eu vou tentar definir também a sua vida. E isso já é uma lição para a pessoa. E a última coisa que eu vou falar para você, aqui você tem que ter uma visão de prosperidade. De conquistador. É interessante que em Números, capítulo 13, versículo 30, quando fala sobre a conquista da terra prometida, ir na terra prometida, Josué e Caleb, eles foram na terra prometida. E é interessante uma experiência de Caleb, né?
ele pisou na terra prometida, recebeu a terra prometida, e 45 anos depois ele não tinha tomado posse. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para terminar, e depois você vai poder fazer as suas perguntas. Já pode ir formulando a sua pergunta. Se você tem perguntas, eu vou responder algumas perguntas aqui, tá? Vou responder algumas perguntas aqui. 45 anos depois, Caleb não tinha ainda entrado na terra prometida. Ele disse para Josué, há 45 anos atrás, a parte do Hebrom que eu pisei, que eu ganhei de Deus, eu não tomei posse, mas agora eu vou tomar posse. A maioria dos cristãos, eles não têm tomado posse do que Deus tem dado a eles. Eles têm promessa, Deus falou, Deus já declarou, mas você não tem tomado posse. E eu quero declarar sobre a sua vida como profeta de Deus, como homem de Deus. Se você colocar esses princípios que nós falamos aqui hoje, na sua vida, mudar as suas disciplinas, mudar os seus métodos e começar a valorizar esses princípios de Deus na sua vida, colocar isso em prática, em um tempo bem curto na sua vida, tudo vai mudar. E quando terminar o ano de 2024, em vez de você estar na fila do pão, na fila da escassez, você vai estar na fila dos conquistadores. Amém? Você recebe essa palavra? Se você recebe, diga assim, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Para nós otimizar o tempo aqui, faça uma pergunta aqui, eu quero responder umas 3 ou 4 perguntas aqui, tá? Umas 3 ou 4 perguntas aqui, se você quiser fazer, pode fazer a pergunta aí nos comentários agora, tá? Na próxima conferência Prosperar, eu continuo esses assuntos aqui, tá? Eu vou marcar aqui onde eu parei, porque é bastante longo aqui. Isso aqui é uma imersão que eu faço, são 9 horas, né, de treinamento. Eu quero... Vamos lá, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Dentro do que nós falamos aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Gente, ó, eu vou falar algumas coisas aqui, ó. Gislândia Araújo, Imóveis Piauí. Pastor Irineu. Eu sonhei com uma árvore grande, meu marido, Orlando, colhia muitas mangas bem grandes e bonitas. O que significa? Deixa eu falar uma coisa. Deus usa uma linguagem, às vezes, quando você olha árvore, plantações, Deus está falando de coisa produtiva. Deus está falando de coisas produtivas. Aqui tá falando, tentando despertar você e o marido que tem coisas grandes junto para vocês fazerem. Agora, esse sonho vai se tornar uma realidade se você sentar com seu esposo, com a palavra de Deus, com esses princípios que nós ensinamos e colocar isso em prática. Nada mais do que Deus está tentando acordar a mente de vocês. O que é um pé de manga produzindo, o seu esposo pegando? É uma colheita de produções. Mas isso não vai acontecer no imaginário, isso vai acontecer se vocês dedicarem agora, né? É como José. O rei sonhou, o faraó sonhou de 7 vacas magras saindo e comendo as 7 vacas gordas. José disse, olha, isso é o seguinte, 7 anos nós vamos trabalhar, colher muito, vamos guardar uma parte, porque vai vir 7 anos e vai comer aqueles 7 anos bons. Então, é uma linguagem figurada que Deus dá para mostrar. Então, tá aí, ó. Agora trabalhe, sente com o seu esposo. Tem um tempo de prosperidade na vida de vocês. Agora precisa sentar, trabalhar, estabelecer esses princípios que é ensinado na palavra e vocês vão prosperar. O Célio Furtado, pastor, como treinar a minha mente para enxergar as oportunidades à minha volta, às vezes parecem invisíveis. Parecem, porque a mente não consegue enxergar. O nível que eu estou, eu não consigo enxergar negócio. Quando
O Egito tinha uma colheita boa. Os egípcios enxergavam? Não, enxergou José, porque estava num lugar em Deus. Por isso que ele enxergou. Fora de Deus, não tem nada que a gente vai enxergar. Então, você precisa expandir a sua mente exatamente nesses princípios que nós falamos, da palavra de Deus. Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você vê televisão? Qual que está ganhando mais na sua vida? A inutilidade ou a disciplina de você treinar sua mente, mudar? Aí, é isso aí. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Ó, o Marco Machon diz assim: Senhor, eu vejo as mesmas horas todos os dias, né? 6 e 6, 7 e 7, 11 e 11, o mesmo número. Deus está querendo falar a mesma coisa. Deus está tentando despertar na mesma coisa. A numerologia, ela não é uma mandinga. É Deus tentando despertar. Para mim, o número mais que Deus mostra é 333. Eu olho lá na Bíblia e vejo. E Jeremias 33, 3. Buscar-me de todo o teu coração e vocês me acharão. E eu vou mostrar coisas grandes que vocês não sabem. Então, o que tem que fazer? Não é jogar na loto com 30 e 33. É ir orar e buscar Deus até que Deus se revela ao coração. Quando Deus está mostrando a mesma numeração, olha alguns versículos bíblicos sobre isso. E Deus vai falar com você, e aí você pratica isso. Vamos ver aqui mais. Como quebrar um ciclo de pobreza, de repetição de um ciclo de pobreza em minha vida? É decidir. É uma decisão. Nós aqui falamos bastante princípio que se pode botar em prática. Primeiro é não aceitar mais. Segundo é começar a ter uma gestão na sua vida. Ah, mas eu ganho pouco. Faz uma gestão do pouco. Deus vai começar a expandir. Deus vai começar a te dar ideia para coisas novas. Vamos ver mais aqui. Como faço para prosperar, abrir minha empresa há 5 meses? Como gerenciar isso de forma correta? Primeiro que um homem e uma mulher que está na frente de uma empresa, que quer ser sábio, ele precisa colocar a sua mente na palavra de Deus. Precisa ao menos ler o livro de Provérbios, tá? Ao menos você precisa ler o livro de Provérbios. Você vai ver tanta sabedoria lá. Leonardo, designer de interiores e arquitetura, qual o seu conselho para quem já passou por uma falência? A falência é um aprendizado. Ela não é uma desgraça total. Tem que aprender a não fazer as mesmas coisas que você errou no passado. Isso já é um caminho, né? Mas não perder uma esperança para o futuro, né? Teve pessoas que já, assim, mais vitoriosas do mundo, foram as que mais faliram no mundo, né? Abraham Lincoln foi o maior presidente dos Estados Unidos e foi, assim, teve tantas derrotas na vida, mas nunca desacorçou, nunca desistiu. Mas sempre, cada derrota era um aprendizado, para não fazer os mesmos erros. Vou responder mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Ó, vou contar uma coisa que é interessante. A Raquel Rosa, dentro do possível eu faço economias, mas sempre algum dos meus irmãos e sobrinhos estão precisando e eu acabo ajudando, não sei se estou no caminho certo, na direção certa. Errada. Totalmente errado. Ajudar alguém
é você comprar um remédio, é você comprar uma cesta básica, mas ajudar as pessoas no erro, você está alimentando elas. Elas já sabem que você se tornou uma escrava disso. Não é dar dinheiro para as pessoas que ajudam. Dá esse conselho que você faz. Como você junta dinheiro, ensina eles a fazer também. Não dá o teu dinheiro para eles. Não vai resolver o problema deles. Eles vão gastar e vão esperar você juntar de novo e de novo vão pegar. Ensina eles a poupar. Ensina eles a fazer uma gestão como você faz que sobra. Você está errado emprestando e dando esse dinheiro para eles. Não é sua função. Ajudar é quando você precisa comprar um remédio, uma comida que a pessoa não tem, aí tudo bem. Mas dar dinheiro para os outros não ajuda ninguém. Muito pelo contrário, torna a pessoa mais errada ainda. Giovana está perguntando aqui, Pastor Irineu, quais os investimentos seguros a fazer? CDI é bom, né? Você tem um teto aí até acho que 200 mil que é protegido, né? Tesouro direto também tem uma proteção, tem que ver valores, aí já é uma coisa assim, mas até um valor limite aí tem proteção do governo, tá? Tem mesmo que eu escolher bancos também que sejam bancos que estejam aí, todo mundo investindo, né? Não há um banco que nunca tem nome, não tem nada, você coloca o seu dinheiro, né? Qual o melhor investimento para iniciante? Iniciante é poupança. Até você juntar um pouquinho. Iniciante eu falo de começo. Primeiro mês, segundo mês, até você juntar, depois você vai... Hoje, os CDIs, né? São talvez o melhor, assim, que você tenha o dinheiro ainda rapidamente, né? Deixa eu ver aqui, mais aqui agora. Bom, mais uma pergunta aqui, eu vou terminar, tá? Gente, a Elaine Figueiredo, como ser um bom mordomo? Trabalhando bem o que Deus colocar na sua mão. Seja fiel no pouco, Deus vai te levar no muito. Nós falamos aqui por 1h30. Pastor Jackson daqui no mais 1 hora, 2h30 ensinando a palavra de Deus. Ouça, reouça de novo. Começa a cuidar o que você tem na mão. Seja um bom mordomo do que Deus. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito, amém? Coloque a sua mão aí no seu coração, quero te abençoar. Pai querido, eu abençoo cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus. Quero declarar, profetizar uma estação nova, um tempo novo financeiro sobre cada uma dessas vidas. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer comigo, eu creio e eu recebo. Profetiza aí, diga assim, hoje está iniciando uma nova estação financeira na minha vida, em nome de Jesus. Amém?